Tudo começa com um simples clarão, seguido por um estrondo que moldou a história da humanidade. Estamos falando de um pó fino, escuro, aparentemente inofensivo quando está em repouso, mas que carrega dentro de si a fúria de uma tempestade química. A pólvora, para entendermos o que ela é, precisamos viajar para trás no tempo, não para um campo de batalha, mas para um laboratório silencioso na China antiga, por volta do século IX. A descoberta foi, ironicamente, um acidente. Alquimistas taoístas buscavam o elixir da imortalidade, uma poção que garantisse a vida eterna aos imperadores. Eles misturavam minerais, ervas e metais, aquecendo-os em seus fornos. Em vez da vida eterna, eles encontraram a fórmula para o fogo e a destruição. Eles perceberam que certas misturas queimavam com uma intensidade assustadora, criando fumaça e calor instantâneos. Mas do que é feita essa substância mágica? A pólvora negra clássica não é encontrada pronta na natureza. Ela é uma obra de engenharia química, uma união de 3 elementos fundamentais que precisam estar em perfeito equilíbrio. A trindade sagrada da pólvora, o salitre, o enxofre e o carvão vegetal. Cada um tem um papel insubstituível e uma origem distinta. O primeiro ingrediente, e o mais abundante na mistura, é o salitre, ou nitrato de potássio. Ele compõe cerca de 75% da fórmula. O salitre é o pulmão da pólvora. É ele que fornece o oxigênio necessário para a queima rápida. Antigamente, ele não era minerado facilmente. Ele era colhido, o salitre se forma naturalmente em locais úmidos e ricos em decomposição orgânica, como o chão de cavernas infestadas de morcegos, ou em estábulos antigos cristalizando-se, nas paredes como um pó branco, extraído de esterco e urina envelhecida. O segundo ingrediente é o carvão vegetal, responsável por cerca de 15% da mistura. Ele é o combustível, é a madeira queimada que fornece o carbono para ser consumido. Mas não serve qualquer madeira. Os mestres da pólvora preferiam madeiras macias, como o salgueiro ou a videira, que produziam um carvão poroso, ideal para absorver os outros químicos e queimar com velocidade e consistência. O terceiro elemento é o enxofre, ocupando os 10% restantes. Encontrado em regiões vulcânicas, com sua cor amarela característica e cheiro forte, o enxofre serve como um iniciador. Ele queima a uma temperatura mais baixa que os outros ingredientes, facilitando a ignição da mistura. Ele é o fósforo que acende a fogueira interna da pólvora. A formação da pólvora, portanto, não é geológica, é manufatureira. E quanto tempo demora para se formar? Bem, a extração dos ingredientes podia levar meses. O processo de curtir o salitre em leiras de compostagem, utilizando esterco e palha, podia demorar até 1 ano para produzir cristais puros, o suficiente. Uma vez reunidos os ingredientes, o processo de fabricação em si levava dias de trabalho perigoso. Os ingredientes precisavam ser moídos separadamente em um pó finíssimo. Se fossem moídos juntos a seco, o calor do atrito poderia causar uma explosão fatal na fábrica. Após a moagem, eles eram misturados com um pouco de água ou álcool para formar uma pasta, num processo chamado de granulação. Isso era crucial. A pasta era seca e quebrada em grãos de tamanhos específicos. Esse processo de secagem e cura podia levar semanas, dependendo do clima. As propriedades da pólvora são fascinantes. Ela não explode no sentido técnico de uma detonação de alta velocidade, como os explosivos modernos. Ela deflagra. Isso significa que ela queima incrivelmente rápido, subsônica, criando uma quantidade massiva de gás e calor. Quando confinada dentro de um tubo de metal ou de bambu, essa expansão gasosa repentina, menos ocupando milhares de vezes o volume do pó original, menos cria a pressão necessária para empurrar um projétil ou romper uma rocha. Outra propriedade marcante é a fumaça. A queima da pólvora negra é suja. Ela deixa resíduos sólidos, incrustações nos canos das armas, e gera uma fumaça branca e densa, com aquele cheiro sulfuroso inconfundível. Nos campos de batalha antigos, após as primeiras salvas de canhão, a visibilidade caía quase zero, cobrindo a guerra com uma névoa impenetrável. O valor da pólvora ao longo da história é incalculável. Durante séculos, ela foi mais valiosa que o ouro em tempos de guerra. Ter acesso a boas minas de enxofre ou a métodos eficientes de produção de salitre determinava a sobrevivência de um reino. Ela era uma moeda de troca diplomática e um segredo de Estado guardado a 7 chaves. O comércio do salitre criou rotas comerciais globais, conectando a Índia, a China
e a Europa. Seu uso começou de forma quase lúdica e cerimonial. Na China, foi usada primeiro em fogos de artifício, para espantar maus espíritos com o barulho e as luzes, mas a engenhosidade humana rapidamente a voltou para a guerra. Primeiro vieram as flechas de fogo, depois as bombas de arremesso manual e, finalmente, a invenção que mudaria a geopolítica, o canhão. Quando a pólvora chegou à Europa, trazida possivelmente pela Rota da Seda ou pelas invasões mongóis, ela decretou o fim da Idade Média. Castelos com muralhas altas e finas, projetados para resistir a flechas e escadas, ruíram diante das balas de canhão. A cavalaria blindada, outrora dona do campo de batalha, tornou-se obsoleta diante de mosquetes rudimentares. A pólvora democratizou a morte. Um camponês com um arcabuz podia derrubar um nobre treinado na espada a vida inteira. Mas o uso não foi apenas bélico. A pólvora abriu caminho para o progresso industrial. Antes da dinamite, era a pólvora negra que rasgava as montanhas para a construção de túneis ferroviários e para a mineração profunda. Ela permitiu que extraíssemos minérios da terra com uma velocidade nunca antes vista, alimentando a revolução industrial com carvão e ferro. Hoje, a pólvora negra antiga é uma relíquia, substituída por compostos químicos mais estáveis e potentes, como a pólvora sem fumaça à base de nitrocelulose. No entanto, ela ainda vive nos espetáculos pirotécnicos que celebram nossos anos novos e feriados, encantando nossos olhos com as mesmas reações químicas que encantavam os imperadores chineses há 1000 anos. Ela também é usada por entusiastas de armas antigas e em certos tipos de mineração de pedras ornamentais, onde uma explosão muito forte quebraria a rocha, enquanto a pólvora apenas a empurra gentilmente. Seu valor hoje é histórico e cultural, mas seu legado é onipresente. Ao olharmos para esse pó preto, vemos a dualidade da natureza humana. A mesma substância usada para pintar o céu com luzes coloridas de alegria é a que foi usada para redesenhar fronteiras com sangue. O tempo de formação da pólvora pode ser de meses, mas seu tempo de ação é de milissegundos, e seu impacto dura para sempre. Desde a caverna úmida onde o salitre nasce, passando pelo vulcão que cospe enxofre, até a floresta que nos dá o carvão, a pólvora é, em essência, a terra transformada em energia. Uma descoberta acidental que nos ensinou que, se soubermos combinar os elementos certos, podemos mover montanhas ou destruir cidades. Assim, encerramos nossa jornada sobre a pólvora, de um elixir falho da imortalidade a um instrumento de poder absoluto. Uma mistura simples de 3 ingredientes que, quando tocada por uma faísca, nos lembra do poder contido nas menores partículas do nosso mundo.